Olá, sejam bem-vindos ao nosso Janelas de Conto. Mais uma vez estamos aqui no palco do Ser e do Ser Sem Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 convidados muito especiais que vocês já conhecem aí em casa. De qualquer forma, vou-lhes passar a palavra para se dirigirem a vocês. Alzira. Olá. Uma vez mais queria agradecer o convite aqui para o teu excelente programa, que é uma maravilha vir aqui, e também estar aqui na presença dos meus colegas, que é sempre um gosto estar com vocês. Já estamos fartos de nos ver, não é? A gente gosta desse momento, não é verdade? Sem dúvida. Eu gosto imenso de estar aqui, sou-me Alzira Andrade. E já fui desvendando um pouco de mim ao longo desse tempo. Eu posso dizer que sou uma mulher onde tem energia contagiante e para onde eu passo, se eu estiver virada para aquele tipo de energia, eu passo uma energia positiva e contagiante. Olha, eu sou pura, verdadeira energia. Muito obrigada, Alzira. Aida. Olá, sou a Aida, vocês todos já me conhecem. Obrigada sempre pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, Tânia, e com eles. Olha, eu não sei se já perceberam, mas eu sou muito espontânea. Eu sou um bocadinho como a Alzira, portanto, eu tento mais vezes conter e não ser tão aberta e tão transparente, mas ainda consigo, portanto, eu quando me dou-me por inteiro. Essa é uma característica muito importante, não é? De sermos genuínos e de estarmos por inteiro, talvez. Apesar de, quando nos damos por inteiro, por vezes sofremos mais, mas também não há outra forma de amar a não ser amar por Sem inteiro, dúvida. não é? Muito bem, muito obrigada, Aida. Paulo. Olá meninos, já estava com saudade de vocês. Eu lá para casa que tem sido um prazer muito grande ter tido, as pessoas têm-me abordado e falado nisso e eu gosto muito. Como disse das outras vezes, eu não vou acrescentar muito mais falar de mim, porque as pessoas vão chegando e aprendendo como é que eu sou e saber como é que eu sou. E de resto, olha, é mais um programa e oxalá que corra bem. Que a gente tem aqui dois coisas muito bons para falar. 2 temas poderosos, não é, Paulo? É verdade. Muito bem, o Paulo já deu aqui o mote, realmente temos aqui 2 temas bastante poderosos para falar e para refletir em conjunto com vocês aí em casa. Antes de avançar com a leitura do conto, quero-vos dizer que os contos que nós vamos trabalhando aqui nas janelas de conto e que vamos abrindo as janelas para essa reflexão são de 2 livros meus, o Almas-me e o Conta-me, que são livros que são relatos e que compilam aqui contos curtos sobre o cotidiano, mas o que eu vos quero dizer é que hoje o conto que vamos refletir agora foi um desafio colocado para esses 3 magníficos. Portanto, não vão encontrar este conto nas minhas obras, foi escrito de propósito para o programa de hoje, para perceberem como é importante para as pessoas que também colaboram aqui e que oferecem reflexões lá para casa e essas reflexões em conjunto também se preocupam em trazer temas que possam ser importantes para todos nós. E assim propuseram que eu escrevesse sobre o tema aborto. E é este conto que eu vou passar a ler para ser discutido aqui então em conjunto e também gostávamos muito que aproveitassem para refletir connosco lá para casa, aí em casa. Outra coisa importante. Se por acaso vocês também gostarem de ver aqui algum assunto discutido, por favor digam-nos através das redes sociais da Vitec, que nós teremos todo o gosto de trazer esses temas e esses assuntos aqui para a nossa reflexão. Soube que estava grávida no dia em que ia ser pedida em casamento. Ele ajoelhou-se, tirou do bolso uma caixa de veludo, abriu-a e exibiu o anel que lhe cegou a alma. Antes da pergunta, ela respondeu-lhe não. Cerrou os punhos, conteve o choro e repetiu não. Ele levantou-se prostrado. No seu rosto, as rugas acentuaram-se e ele pareceu envelhecer visivelmente uns 10 anos. Ela, de semblante fechado, saiu a passo largo e deambulou por horas numa estrada qualquer. Em si, sentia a semente que queria florescer, sabia que se a nutrisse iria germinar uma linda flor e depois toda uma primavera. Não queria esta gravidez, dispensava este estado de graça que a fazia sentir-se um farrapo, um projeto de mulher. Ela acreditava que regar esta semente é responsabilidade que a despe da sua liberdade.
Ela não pretende esta primavera florida no seu ventre. Se depois a terá de entregar ao mundo, a este mundo que arranca as flores pelas raízes. Ela tomou a decisão de secar a semente. Ela decidiu, sozinha, acabar com a primavera. Muito bem. Podemos começar pelo Paulo. Olha, quero dar os parabéns pelo texto em primeiro lugar, porque o texto está muito bem escrito e é muito bonito. Obrigada. E tu fizeste uma coisa que é... Puseste dois temas muito interessantes e juntos, que é o casamento e o pedido de casamento. O pedido de casamento é um gesto que simboliza muito o amor, o compromisso entre as pessoas, é uma coisa muito forte. Quem já foi pedido em casamento, ou já pediu em casamento, é uma coisa que é forte. A gente está a pedir a outra pessoa que se junte a nós, para sermos só um, e é uma coisa muito forte. E depois juntaste a história do aborto, neste mesmo momento, num momento que supostamente era para ser felicidade e acabou por ser uma coisa para ela muito triste e muito agoniante, neste caso agoniante. A frase que eu tirei do texto foi: ela tomou a decisão de secar a semente, ela decidiu sozinha acabar com a primavera. Isto é uma frase muito bem escrita e que diz quase tudo sobre o texto, não é? O texto, para mim, diz-me que as mulheres têm que ter autonomia, e ela teve a sua autonomia, que nós, como pessoas e cidadãos deste país, isso é um tema muito fraturante, é uma coisa que... O aborto é uma coisa que toda a gente tem opinião, e toda a gente briga, toda a gente grita, e não há as pessoas não deviam ouvir que cada um tem a sua maneira de ver o aborto, porque o aborto é o interromper de uma vida. Mas também acho que a mulher deve ter essa decisão, porque a mulher é que tem útero. A mulher já não precisa de um pênis para fazer um filho. E a mulher é que tem que ter a liberdade, por si só, de decidir: olha, eu não quero esta vida ou quero esta vida. Eu há bocadinho estava aqui a dizer a Aida, aqui em off, que eu não concordo com a lei feita em Portugal. Isso não concordo. Não concordo com a lei. A lei acho que foi mal feita, foi muito feita em cima do joelho, fez-se um referendo e fez-se não sei o quê, discutiu-se muito, pôs-se a Igreja Católica à frente de muitas coisas que não devia, porque nós, está bem que somos num país católico, mas não devia. E depois, acho que a lei em Portugal está mal feita. Agora, que a mulher deve ter toda a liberdade do mundo para escolher se quer um filho, se não quer um filho, deve ter. O útero é dela, o corpo é dela, o psicológico é dela, ela é que sabe como é que se vai sentir ou não. E acho que a minha opinião, a mulher tem que ter a liberdade total para isso. Não precisa ter, está bem financeiramente, porque pode criar um filho, que as pessoas dizem. E depois, olha, tu tens dinheiro, podias ter criado o filho. Não, às vezes não é só o poder, às vezes tem outra coisa para trás que a gente não sabe e que a mulher tem que decidir. E acho que deve decidir em abono da verdade, ela que manda no seu útero, não é? Ou quer ou não quer. Oh, Paulo, só para esclarecer, na lei, o que é que tu achas que poderia estar diferente? A lei, portanto, as 10 semanas, aquela coisa de tu ires à consulta e as pessoas um ginecologista que esteja a ver isso, se tiver a dizer algum erro, eu peço desculpa, porque eu não sou formado em ginecologia, não faço a mínima ideia como é que seja. Mas aquela coisa de tu ires, portanto, tu marcas uma consulta, vais ao psicólogo, ou psicóloga faz-te a entrevista, não sei o quê, tu vais depois, que aquilo é tipo uma entrevista, para aquilo que eu sei. Aquilo nem é um aconselhamento de nada, é uma entrevista. E tu vais fazer um aborto, normalmente acompanhado para a saúde pública, é bom. E depois, portanto, tu estás lá na consulta, a médica que te faz a consulta ao médico, que são poucos, eu há bocadinho disse são 13% dos médicos ginecologistas em Portugal que fazem isso, os outros não querem fazer. E tentar ouvir os batimentos cardíacos do feto, se tem, se não tem, se faz lá as 9 semanas, eu acho isso uma coisa
Desumana. desumana. Porque a mulher não merece isso. A mulher merece, não merece porque culpa. Isto parece uma coisa da Igreja Católica que procura a culpa sempre em alguém. Isto é um pecado, é uma coisa que me faz assim um bocadinho de impressão. E depois é aquela coisa a lei é até às 10 semanas, que eu acho que devia ser mais alargado um bocadinho, porque muitas vezes tu só dás por isso à 8ª ou à 9ª, e depois não tens aquele tempo de decidir nem fazer as coisas. Acho que devia ser mais um bocadinho, mais alongado um bocadinho. E agora não me está assim a lembrar mais nada da lei, mas... Não, e foi muito bom, ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque efetivamente vem aqui realmente corroborar aquilo que tu tinhas dito, que é a mulher deve ter direito a essa decisão sem julgamento. Sem não é? julgamento, absolutamente sem julgamento. Nenhum. Muito bem, muito obrigada, Paulo. Aida. Bem, sim, este texto está muito bem conseguido, porque tu nunca falaste na palavra aborto, floreaste isto de uma maneira bonita. A frase que me fica é: esta semente é a responsabilidade que a despe da sua liberdade. Isso é assim, estar grávida depende da situação, pode ser de felicidade, pode ser de agonia, pode ser de tristeza. Isto tudo depende da situação em que a gente se encontra grávidas. Se é um filho desejado, é uma alegria enorme. Se é um filho indesejado, ainda sei, mas deve ser uma tristeza muito grande. Por exemplo, eu já tive um aborto espontâneo e para mim, levei muitos anos a recuperar. Mesmo depois de ser mãe do Raul, levei muitos anos a recuperar este aborto espontâneo. Porque era uma coisa que eu queria muito, levei muitos anos para conseguir. Era um filho muito desejado. Lá está, às 4 semanas já ouvi o coraçãozinho bater, portanto é uma emoção muito grande. Mesmo para quem quer interromper a gravidez, deve ser um choque. Eu penso que uma mulher deve ficar ali a ponderar. Se já foi mãe, sabe exatamente o que é que vai sentir, não é? E se calhar vai sentir um bocadinho de culpa, vai se culpabilizar por fazer aquela interrupção. Se nunca foi mãe, deve ser doloroso para caraças, que é mesmo assim. Mas que temos que respeitar. A lei existe, a forma como o processo todo se desenrola, porque conheço alguém que já o fez, o processo todo, da forma como se desenrola, é desumano. Numa terra pequena como a nossa, somos apontadas, fulana fez, fulana se quer, porque isto depois nunca há o sigilo profissional. Sabe-se. Não há o sigilo, Sabe-se. sabe-se. Não há o sigilo profissional. Infelizmente não há. Há sempre uma fuga de informação e depois passa de boca em boca. Será que todos nós aqui já conhecemos alguém que fez? Ok. Estou a dizer porque eu também conheço não porque houve a fuga. Conheço porque conheço o caso de perto. E também o caso que eu posso até partilhar, também conheço de perto. É muito interessante que na altura nós estávamos todas a discutir a questão do referendo e a sair a questão do referendo para se votar, e essa rapariga, essa mulher, estava veemente a dizer que era contra a interrupção voluntária, era contra. Nós dizíamos, mas imagina, essa pessoa não tem condições para ter, a gente até criou cenários assim, foi violado, criámos assim cenários medonhos, e ela, não, tem que ter. É engraçado que foi a margem flexível do grupo em relação à despenalização. Aliás, eu posso dizer que votei a favor da interrupção voluntária da gravidez, aliás, porque eu sinto que estamos a proteger as mulheres e aquelas todas que faziam abortos nos becos, não é? E que morriam, e depois um dia mais tarde queriam ser mães e não podiam. Exatamente, a gente estava aqui a colocar isso em pé de igualdade para todas, porque as que tinham dinheiro conseguiam fazer em clínicas, as que não tinham faziam em qualquer As novas sítio. cartas portuguesas, já há um documentário, por acaso foi um dia da mulher o ano passado, que a Lúcia Muniz trouxe cá, onde há uma parte do documentário que fala sobre isso, antes do 25 de Abril, e no pós-25 de Abril, até não haver a lei ser... até não haver esta lei. E aliás tinha que ser feito de forma muito escondida. Muito escondida. Era crime, não é? Ou então na altura que havia ainda hoje quem tem dinheiro cá na ilha não faz pelo público, vai fazer às clínicas da Espanha. Tem a ver com aquilo que vocês Ou disseram, algumas fuga de clínicas, informação, não é? Porque algumas clínicas em Portugal. Sabe-se porque... E em Espanha há clínicas que aceitam após as 10 semanas. E quem pode pagar, paga. Sabe-se do aborto porque
Porque Há 4 anos. passas por 2 ou 3 crivos antes e depois ou vais, acho que é na Horta, ou vais a Lisboa, não há mais... Sim, esta rapariga que eu estava a falar, ela, portanto, é muito engraçado, nessa altura da discussão éramos a maioria a dizer que sim, que ia votar Ela a favor, arrependeu-se de ter e ela feito. disse sempre que não, nem pensar, e a gente falou em coisas horríveis, tipo, e se a pessoa é violada, e se a pessoa não sei o quê, não, tem que ter, e se a criança, ela sabe que a criança vai nascer deficiente, a gente sequer estava a falar só as 10 semanas, até que criámos outros cenários, não, até que chegou a altura em que ela engravidou, de forma involuntária, e realmente não eram as circunstâncias de vida ideais, porque não há circunstâncias ideais, aquelas que poderiam ser as favoráveis para ela levar a gestação até ao fim, e ela decide pela interrupção. E depois partilhou connosco, precisava também de falar um pouco, que é muito interessante. É claro que nós não fomos buscar isto de passado, tu tinhas dito que nunca farias e hoje, claro que não fomos buscar essa informação, mas é engraçado que essa pessoa que dava um não perentório, por isso eu acho que quando o nunca é uma palavra não é que nós não devemos assumi-la com... E digo sempre que ao longo da minha vida, lá para eu adorar o amarelo aos 15 anos, não quer dizer que a minha cor favorita aos 20 seja o amarelo. Eu acho que a gente deve mudar de opinião, de acordo com as nossas vivências, de acordo com tudo o que a vida nos vai trazendo e levando. Uma opinião é uma opinião e ela pode ser variável ao longo da vida. Exatamente. E foi aquilo que tu disseste. Para ela foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil. É um conflito intrapessoal enorme. Sobretudo quem tem um peso católico maior, quem tem, não é? E foi muito, muito, muito duro para ela. Mas ela levou essa situação, fez a sua interrupção e depois, mais tarde, torna a engravidar e torna a ter que fazer nova interrupção. E desta vez a decisão já foi, no caso dela, a decisão do segundo aborto já foi mais fácil. Já tinha passado pelo processo do primeiro. Portanto, essa foi a situação que eu conheci assim mais de perto, e o que eu achei muito curioso neste exemplo que estou a partilhar convosco, neste testemunho que acabei por presenciar, foi mesmo este nunca faria um aborto até sentir na pele. Por isso eu acho que é muito importante nós colocarmos no lugar do outro, achar que a gente nunca passe. Isto é uma questão que a gente tem que respeitar muito. Cada pessoa deixar o a falar, mas isso é verdade. Cada pessoa é que sabe. A gente tem que respeitar muito. E o aborto, a eutanásia, são dois temas que nós a discutir isso, a gente está aqui a discutir sem informação, Aliás, eu acho sem que saber são muito. todos. Estamos a falar do nosso coração. Do nosso coração, não é? da nossa opinião. Mas isso são temas que a gente deve respeitar muito a opinião dos outros. A gente deve ouvir toda a gente. A gente deve ouvir as pessoas, porque uma pessoa que não tenha formação, mas e que seja mãe, uma mãe é uma mãe. Uma mãe é. Eu acho que eu há bocadinho disse de uma coisa ali que é mesmo verdade. Hoje em dia tem-se muito aquela coisa de a esposa ou a namorada fica grávida e diz-se muito: olha, vamos engravidar os dois. Não é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor de mãe é uma coisa que ultrapassa qualquer coisa. O amor de mãe é uma coisa que ultrapassa qualquer coisa. Embora eu conheço de perto uma mulher que foi mãe porque o casamento assim o detava, ok? Quem cuidava, quem ia ao médico, quem era o encarregado de educação, quem era tudo, era o pai. O pai era tudo. Sim, isso aí, se calhar a disponibilidade também dele, também se calhar gostava de... Não, havia disponibilidade de ambas as partes, mas ele era muito mais maternal do que ela. Ela foi mãe porque sim, porque o casamento, estamos a falar de pessoas com 50 e tal, não é? Porque casamos, vamos ter filhos, isto era o Vamos cumprir aquilo que é o guião escrito pela sociedade para nós. Nós que namoras, casas, tens filhos, blá blá blá. E eu conheço este caso, conheço um outro caso, e eles são relativamente novos, em que ele é que tem a disponibilidade toda para, porque ela pariu. Isso é que é uma palavra muito forte, mas eu gosto de usar a palavra parir, porque a gente esta eu acho que é a palavra que se deve usar, parir. Então, é verdade. Isso não tem nas novelas. Mas esta é a palavra que se deve usar. Ela pariu a criança, não é? Amamentou no tempo de amamentar, não é? E a partir daí ele é que toma conta de tudo. Mesmo a menina é muito mais chegada a ele
do que à mãe. Mas isto são casos em 100, existe, por exemplo, 2, 3 casos, normalmente mãe é mãe, não é? Que ainda há outra coisa que ainda não é falada aqui, mas eu acho que a gente um dia devíamos abordar esta coisa de quando há as separações dos filhos, das mães sentidas ou dos pais sentidos e virarem os filhos contra... A gente já falou. Já falamos. Mas é sempre Alienação parental. Da alienação parental. mas isto é sempre importante, porque estavas a falar do amor de mãe, o amor de mãe, o amor de mãe. É um tema muito importante. Mas... Vão deixar a Alzira falar. Mas desculpa, eu vou-te Alzira. contar, porque tu estavas a falar por causa dos filhos. Minha filha é assim comigo. Cozida contigo, não é? Desde pequenina. E a mãe sabe. Mas há um pormenor, e vão dizer o quê? Ela, desde pequenina, qualquer coisa chama o pai. Ela tinha 19 anos, deu o Covid, e ela chamou o pai. Chamou a mãe com 19 anos. Mas a relação que ela tem com a mãe, e a mãe com ela, não tem nada a ver com a minha. Tu fazes as vontades todas. Não. O amor de mãe é uma coisa que a gente não explica. Não tem explicação. Porque não tem explicação, não tem. O amor de mãe... A gente se calhar atrás de uma assunto, a gente poder debater isso. Alzira. Os meus colegas já acabaram por ir buscar um pouco de tudo que abrange o tema. Eu concordo plenamente com o que cada um deles disseram. Portanto, não tenho muito a acrescentar aquilo que eles disseram. O que eu posso mais me basear é naquilo que tu escreveste no texto. Portanto, eu não vou, de certa forma, incriminar esta mulher, eu não vou julgá-la, porque, como vocês acabaram de dizer, eu também concordo. Eu não posso julgar ninguém, porque eu também não sei se um dia se o faria. E eu não sou nem contra nem a favor, sou conforme as circunstâncias e as vivências, o que vai acontecendo. O que eu posso é falar daquilo que ela foi neste momento, quando ele pede-lhe em casamento, da maneira como ela reagiu. Ou seja, esta mulher tomou a decisão de retirar uma semente, que naquele caso ainda era embrião, ainda não era feto, digamos assim, ainda era embrião, e ela cortou ali a parte onde ela podia germinar um filho ou uma filha. Ela, de certa forma, não quer dizer que eu pense isso na vida real. Ela aqui, naquele momento que ele pede em casamento e ela não dá a notícia que está grávida, ela está a ser um pouco egoísta. Ela não sabe se este homem tinha desejo de ser pai. Ela trouxe o prazer e o gosto de ele ser pai, deste companheiro ser pai. E se calhar ela depois ver a maternidade de outra forma. Ela, naquele caso, por exemplo, eu estou como o Paulo e baseei-me, a última frase, ela tomou a decisão de secar a semente e ela decidiu sozinha acabar com a primavera, ou seja, ela acabou logo sem lhe dar a notícia. Ele nem sequer por sombras imaginava, quando estava em casamento, que ela já estava com o fruto deles os dois. E acho que ela ali foi um bocadinho egoísta. E ela era uma gravidez indesejada, claro. E depois aqui essa parte que ela dizia, não queria esta gravidez, dispensava este estado de graça que fazia sentir-se um farrapo, um projeto de mulher. Para ela, a origem de gerar uma pessoa, dela gerar uma vida, dela estar grávida, era motivo para ela se sentir mal, não se sentir como mulher. Porquê? Porque ia se sentir gorda. Ela ia se sentir que estava debaixo de forma e que ele não ia olhar para ela com os mesmos olhos se ela mudasse o seu corpo. Como mulher, ela pensou mais em si, então o aborto seria uma das soluções. Ela não se ia se sentir bem com o seu corpo. E depois, quando ela diz aqui, Magda também escolhi, ela acredita que regar esta semente é a responsabilidade que despe da sua liberdade. E depois terá de entregar ao mundo. Ou seja, ela, no pensamento dela, germinar a semente era ficar e ter a responsabilidade de alguma coisa, de criar a criança, de assumir deveres, responsabilidades. E ela tinha medo de fracassar e depois já também tinha medo de acabar por abandonar e largar a criança ou a semente. Ela ia acabar, porque se ela germinasse o filho, ela ia acabar por abandoná-lo. Ou ia entregar ao pai, como vocês estão a dizer, o pai acabaria por dar um bocadinho mais de amor e ela não faria aquele papel de mãe, ela ia acabar por abandoná-lo. Ou como a gente costuma, ou em novelas, ou em filmes, ou na vida real, abandonar em algum sítio sem ele saber.
Portanto, ou ela até podia... Aliás, nós tínhamos cá na terceira casa da Roda. Na praia. Não, E na praia, Havia também na praia. tem lá a Casa da Roda. E a casa da Roda era essas gravidezes indesejadas, as mulheres acabavam por parir a criança Isso e mesmo, deixavam na pequena nessas Isso casas. mesmo. E às vezes até escondem a gravidez durante os 9 meses, sem o companheiro sequer saber, o parceiro, e depois acabaria por... Quer a gente queira, quer Deixá-lo. não. Quer a gente queira, quer não. Nós, mulheres, sentimos muito mais tudo. Estás aqui a falar no direito a ele a saber. Sim, ele colocou lá a semente. Isto é uma coisa que eu tinha aqui uma nota por causa disso, é a responsabilidade parental. Mas nós, Como é que- mulheres, todas as alterações, às vezes o meu ex dizia-me assim, gostaria de um segundo filho. E dizia ele, não quero. Porquê? Eu disse, porque não, as mudanças no meu corpo basta. Podemos chamar egoísta, agora isto vai ficar gravado, não é? Podemos chamar egoísta, foi muito ponderada a primeira gravidez, não é? Quando pensei em ficar grávida, havia todas as mudanças no meu corpo, as minhas mudanças hormonais. Isso é diferente, tu pensaste antes. A Alzira disse uma coisa que é a mesma verdade, é a responsabilidade parental, é tu ficares grávida num relacionamento e esconderes, e qual é o papel, Mas porquê é que ela diz que não aqui? qual é o papel do pai? Porquê é que ela diz que não? Isto será um relacionamento que ela já não o queria? Será que ela já não gostava dele? Ou quando ela pede Será casamento, ela pede, olha, tem uma novidade Será para que ele dar. pede em casamento? Quantos homens acham que aquilo está, o relacionamento está ótimo e afinal o relacionamento ainda está ótimo e ele pede Isso aí em casamento tem que e ela se já acha dizer. que aquele namoro ou aquele Mas tem que se relacionamento já está em dizer, mas tem declínio? que se dizer, mas tem que Ou se dizer. então ela queria ter aquele relacionamento, sim, mas há o não direito- queria há o direito- ficar grávida, no entanto, ainda, porque achava-se nova para o seu corpo ter aquelas mudanças. Não, é assim. E que se calhar um dia mais Ele tarde, é assim, achou cedo eu não demais. sei se ela é mais nova ou não, mas diz assim que as rugas acentuaram-se, ele não é tanto novo assim. Ele já está na casa dos 30 para cima. Por causa, quando- as rugas acentuaram-se. Portanto, e ele envelheceu visivelmente uns 10 anos. Portanto, ele não é novo, ele não, isto não estamos a falar aqui de 20. E estamos até a falar podia para ser, cima. quando dizes as rugas acentuaram-se, caiu do mundo Não, todo. é a expressão Caiu- facial Não sei, também não de- sei. Eu vejo alguém acima dos 30 aqui. É assim, há o direito do parceiro saber. Não há. Não há. Depende. E se ele não queria mesmo esta gravidez? E se ele também não é uma Mas tinha o pessoa direito de saber. Acho que quando é num Mas relacionamento. ela saber, porque eu acho que os quando- dois juntos, então decidir... Um casamento, um casamento, um namoro, acho que a pessoa tem o direito de saber. Mas também, isto foi o que eu penso sobre a mesma lei e sobre tudo. O pai tem o direito de saber. Olha, tu vais ser pai, mas eu não quero esse filho. O outro é meu, eu sou mulher, eu sou responsável pelos meus atos e vou fazer isso. Se ficas chateado comigo por isso, olha, força. Então uma mulher vai fazer da mesma maneira. Então a decisão é dela, então Não, eu não sei se dizia ou não, A não sei. decisão é dela porque Não sei. o corpo é dela. Tudo e o depende da útero é dela. pessoa. Tudo depende da pessoa. Se fosse uma pessoa problemática, eu nunca dizia. Se fosse uma pessoa que fosse-me causar Cada problemas... casa, cada caso. Não cada precisa, casa pronto, com cada caso um caso, lá está, cada caso um Em caso. termos práticos de verdadeira cidadania e humanidade, sim, as pessoas devem dizer, não é? A assertividade é dizer, olha, eu estou grávida, não desejo ter este filho, mas esse filho é teu, da tua semente. É importante que tu saibas isso, não é? Tu tens sêmen, foi do nosso amor, mas Isso não estou mesmo. preparada para ter este filho. E queria-te dizer isso. Eu optei pela interrupção voluntária da gravidez, ok? Outra coisa é que implicações é que isso tem, que stalking é que eu posso ter neste processo, que vinganças é que podem vir a seguir, que consequências é que isso pode ter. Quer dizer, isto é tão profundo e tão complexo, não é? Muito Que é muito complexo, difícil. Mas as Quem passa pelas consequências também pode-te acontecer mesmo sem ser que a pessoa. Pode-te acontecer psicológico. Claro que sim. Claro que sim. Por isso, o parceiro pode até nem sequer ter nada a ver com isso. Por isso que não cabe a nós, de maneira alguma, julgar quem já tem que passar por um processo tão difícil, com tantas decisões, que nunca serão fáceis e Nunca. que as levará consigo sempre, porque há sempre os e se eu tivesse sido essa criança? Não é? Ela que já tinha esta idade. Não é? Há sempre este peso depois que as mulheres carregam e os homens carregam quando essa decisão também é tomada em conjunto. Muitas vezes são os casais que tomam essas Esqueci-me de decisões dizer há em bocadinho conjunto. uma coisa, por causa da pessoa ficar afetada psicologicamente depois do aborto.
Porque eu não sei se já te contaram como é que ele se processa. Tu vais lá, tu estás 10 minutos dentro de uma sala, alguém te faz vão ter em termos práticos, porque eu não sei o termo, alguém te faz uma aspiração e tu ficas sem o seu afeto, ficas sem o teu filho, ou supostamente não é filho, é aquele embrião que está ali. E depois tu és posto a descansar numa sala, 10 ou 15 minutos para anestesia. Se eu tiver a dizer alguma coisa que não seja, eu peço desculpa, mas estou a ser o mais prático possível. Sim. Tu sentas-te numa sala 5, 10, 15 minutos, numa sala ao lado de onde fizeste o teu aborto, que é uma coisa que custa, que deve custar muito para uma mãe, e tu vais para casa. E não há um acompanhamento, não há ninguém a perguntar-te como é que tu estás, não há um acompanhamento. Não há uma psicóloga. Não há nada, tu não falas com mais ninguém. Há uma psicóloga antes, mas Mas a psicóloga antes já acho que é tipo entrevista, não é? Bem, nós já estamos mesmo aqui nos nossos momentos finais. Passou muito rápido, porque é um tema realmente que dava para falar imenso. E é claro, ficaram muitas pontas soltas aqui, abrimos muitas mais janelas aqui para a reflexão dentro de um mesmo tema. E só queria aqui deixar um reforço de uma frase aqui do texto, e que eu acho que é um desafio à maternidade, à paternidade, é um desafio a todos os educadores que têm este desafio de educar crianças e jovens no mundo atual. E a frase diz assim: ela não pretende esta primavera florida no seu ventre, se depois a terá de entregar ao mundo, a este mundo que arranca as flores pelas raízes. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. A lua já vestiu o céu quando chegou a casa. Tomou um banho de espuma, passou creme no corpo. Deitou-se sobre a cama acabada de mudar e esperou por ela, a sua dona, como ele a designava. Ela chegou sorrateira, envolta na penumbra da noite, garantiu o anonimato e entrou. Apenas uma gabardine lhe escondia a nudez. Fixaram o olhar e, no silêncio do ambiente, beijaram-se vigorosamente. Ela atirou sobre a cama, despiu a gabardine e imobilizou-lhe os braços. Viviam uma sexualidade escondida, mas gritante. Ela desejava o seu escravo, nome que haviam apropriado para denominar o homem nessa relação clandestina. Dona e escravo arquitetavam encontros pujantes, saciavam a sua fome no corpo um do outro, desenhavam caminhos de prazer inéditos e vividos secretamente entre as paredes do quarto. A dona tinha os seus desejos satisfeitos por um escravo cuja existência se devia apenas à satisfação daquela mulher. Ele aguardava ordens e realizava-as, escrupulosamente, com cores mais vivas e tonalidades mais garridas. Ele era o condenado e ela é que estava livre. Mas na escravatura do século XXI não existem livres. Ela aprisionou-se à necessidade dele. Ela era dona do corpo do seu escravo, mas escrava do desejo que sentia por ele. Muito bem. Começar para a Alzira. Também é um belo texto, sim senhor. Aqui em que ela é chamada de dona e ele escravo. Acho que retrata bem o que é, portanto, fazia com que este homem fosse um homem preso sexualmente. Ele estava preso, estava condenado às ordens dela, ao prazer dela, quando na verdade ou seja, ela era livre. Ela não era, ela podia estar à sua vontade, quando queria tinha-o, e ele estava ali à mercê de agora e quer. Está aqui para mim. Por exemplo, quando ele era o condenado e ela é que estava livre. Ela era dona do corpo do seu escravo, mas estava escrava do desejo que sentia por ele. Ou seja, ela sentia que dominava o corpo dele. Ao mesmo tempo, ela sentia-se escrava do desejo, do sentimento
que sentia quando estava com ele. Ou seja, eles, os dois, acho que ambos sentiam-se escravos um do outro. Acho, na minha perspectiva geral, eles sentiam-se escravos um do outro. Tanto os dois dominavam, como os dois eram escravos. Mas ele um pouco mais, porque ela usava e desusava quando queria. Portanto, está aqui um bom exemplo. Uma mulher quando quer que o homem seja escravo, faz o que quer com ele, com os homens. Chegam a certa altura que é escravo só para lavar a louça e para... Existe uma coisa que é 5 maneiras que uma mulher gosta que os homens usem as mãos. Portanto, Uma delas é lavar a louça. é para limpar as casas, limpar, lavar, esfregar. O Paulo sabe. Muito bem, muito obrigada, Alzira. Aida. Bem, primeiro isto se não houvesse este título, dava outro título. Aventura sem compromisso. Eles só se comprometem naquele momento. No anonimato, portanto, acho que o anonimato é para ambos. Porque eu penso que o que eles têm, comem calados. Comem calados e sabem limpar a boca. Portanto, isto é bom terceiro-se falando, é assim, comem calados e sabem limpar a boca. E quem come calado come mais vezes. Come a de broá. Aquilo que se diz na gíria, quem come calado come a de broá. Então, tu fizeste-me perder o meu raciocínio agora. Desculpa. E então é assim, eles sabem a que é que vão. Ele não se importa portanto, isto é um comportamento sexual. Dominado por ele? Há o dominador e o submisso. Neste caso, ela submissa é o escravo, o nome e ela é dominadora. Portanto, e eles estão bem, estão confortáveis na situação que um e outro representam naquele ato sexual. Portanto, um é uma coisa, outro é outra, e eles estão os dois confortáveis nesta união, portanto, nesta aventura sem compromisso. E ela escolhe sempre a ele porque vê-se que ela já tem um certo desejo, ela já é escrava do desejo que tem por ele, ou seja, ela escolhe sempre aquele parceiro porque ele há aqui uma coisa que o outro já não estava assim. Viviam uma sexualidade escondida, mas gritante. Ou seja, mais parceiros, eles até podem ter muitos mais parceiros, até podem fazer isto com muitas outras pessoas, mas no entanto eles sentem a necessidade um do outro. Ele se sente sempre o escravo dela, porque percebe-se que ele sente a necessidade de ser sempre o escravo dela, se calhar. E ela escrava do desejo que sentia por ele. Ela aprisionou-se à necessidade dele. Ele tinha essa necessidade de ela ser a dominadora dele, mas ela, no fundo, ela está presa porque ela tem desejo por ele. Aliás, dentro daquilo que é a vivência da sexualidade, existem vários fetiches, vários desejos, e há realmente pessoas que gostam mais de dominar e há pessoas que gostam mesmo de ser dominadas. Há pessoas que gostam de sadomasoquismo, gostam de que a gente infligir a dor. Há estas vertentes todas, BDSM, blá blá blá. Exatamente, blá, blá. Que é bondage, não é? Bondage e assim sucessivamente. Okay, existem várias variantes em que realmente a sexualidade pode ser vivida de várias formas. É claro que muitas vezes a sociedade restringe a sexualidade, muitas vezes até educa a sexualidade apresentando-a de uma forma que não é a mais bonita, não é? E a religião católica impõe só a sexualidade muito vocacionada para a procriação e muito menos para o desejo. E durante muito tempo, meu Deus, Nosso Senhor nos livre que as mulheres tenham um desejo sexual e que sintam orgasmos. E, portanto, é muito interessante perceber que existem caminhos de se viver uma sexualidade sem tabus, sem medos, não é? Que seja livre e que vá ao encontro daquilo que são as vontades e os desejos de cada indivíduo. Vocês viram as 50 Sombras de Grey? Li os livros. Não viste o filme? Os filmes não valem nada ao pé dos livros. Mas dá para ver? Para quem não gosta de ler, é interessante. Mas ao ler também é mais interessante porque fica na nossa imaginação. E nós criamos os personagens, as cenas, é mais ao encontro daquilo que é nosso desejo e a nossa realidade. Assim, é engraçado porque lá está, eles dois entendem-se muito bem. Dona e escrava arquitetavam encontros pujantes, saciam a sua fome no corpo um do outro, desenhavam caminhos de prazer inéditos e vividos secretamente entre as paredes do quarto. Se tu não disseres, eu também não digo. Muito bem. As paredes falassem. Paulo. Alzira disse uma coisa aqui que para mim no texto que é mesmo verdade. Ele gosta de se chamar de escravo
e ela gosta de ser dona. Portanto, mas tanto ela como ele são dominados e dominadores. Eles entregam-se completamente àquilo, porque o escravo e a dona é só para dar mais um bocadinho de coisa à relação. Não, Porque, Paulo. e na minha opinião, eles são os dois dominados, são tanto um como o outro, são dominados e são dominadores. Portanto, na relação entre eles acontecem as duas vertentes. A única coisa que ele pode ser escravo é porque ela diz eu quero agora e ele vem agora. Portanto, os serviços dele são tipo... Mas, por exemplo, a Aida vai depois me ajudar aqui nessa reflexão, mas quando falamos em dona e escravo, a pessoa que domina é a pessoa que assume as rédeas e pode ser ajoelha-te, lambe, beija, faz, vira-te. Portanto, é este comando e o texto quer dar a entender que eles têm papéis Isso é o dominador e o se é sexuais passivo, se é muito bem ativo, Tem papéis sexuais aqui definidos. E até pode acontecer nesta relação ela ser a dominadora e se calhar ela pode ter uma outra relação com outra pessoa em que seja a submissa, não é? Este conto que nos quer dizer é que nesses papéis que cada um define dentro dessas paredes que guardam esses segredos, ele é sempre escravo e ela é sempre dominadora, porque ele está confortável no seu papel de submisso, de escravo, e ela está muito confortável no seu papel de dominadora. E normalmente quando há este acerto de papéis, ok? Ou quando tu encontras uma pessoa, automaticamente nas conversas, não sei o que, tu percebes se aquela pessoa é dominadora, se é submissa, o que é que ela pretende, o que é que gosta, e normalmente sabes o que é que um submisso e uma dominadora gosta. Portanto, um gosta de dominar e o outro gosta de ser dominado. E o poder do sexo não é a mesma coisa que o poder no sexo. Há sexo e sexo. Isto aqui é uma entrega de corpos, uma troca de corpos. Okay? Na nossa vida, o poder, o desejo, são coisas muito poderosas. O poder no sexo, ou sem ser no sexo, e o desejo são duas coisas muito, muito poderosas. Em tudo o que seja, na política, no sexo, seja lá o que for. A sede de poder é uma coisa, e o desejo são duas coisas muito, muito poderosas. O ser humano, se quer poder, mesmo no sexo, na relação, não há ninguém que Tu não estás a perceber, falar eles estão confortáveis nos papéis que estão aqui. Eles por isso que eles digo mesmo estão. Isto não há poder aqui. Há poder dela. Não há poder. Quando tu exerces poder sobre outra pessoa, é outra pessoa. Sim, eles estão confortáveis. Não é isso. Eles estão confortáveis nos seus papéis. Portanto, numa relação normal de sexo, com duas pessoas encontram. Um casal normal. Os dois têm poder, só que um domina mais que tu e a tua mulher. Não, espera. Um tem que ser mais submisso e o outro tem que ser menos submisso. Não há ninguém numa relação normal que não seja uma relação que seja daqueles modalidades de sexo que a maioria das pessoas não pratica, que até gostava, se calhar, de experimentar. Ou até praticam, mas ninguém sabe. Não, mas é uma pouca porcentagem de pessoas. Não, se calhar não é bem assim. Numa relação sexual, qualquer uma pessoa tem o desejo de poder. Tem aquela vontade de ser, agora sou eu. Normalmente deixa-se essa parte ao masculino, à pessoa, se for numa relação entre homem e eu até vou dar um exemplo. Eu também discordo contigo. Qualquer uma pessoa tem a vontade. Porque a gente não somos. O ser humano é um animal, a gente somos. É assim, isto é a vida, somos animais. Se tu vês um coelho, seja lá o que for, é assim. Somos animais. A mulher, por pensar mais e por procurar mais desejo, é que vamos variando as coisas. O que eu acho é que a sociedade construiu os géneros. E construiu o género como é o homem que procura a mulher. Eu acho que isso é... E por isso a mulher, partindo desta construção da mulher submissa que espera o homem que a vem convidar para dançar, que espera o homem que começa o engate, que espera o homem... na sexualidade. Eu não estou a falar muito bem nisso. Normalmente. Não estou a falar bem na parte estou a falar mesmo no ato em si. No ato em si. No ato em si. Espera aí, que eu tenho que deixar. No ato em si, a qualquer um. Isto até vai-me custar assim a dizer isto. Qualquer uma relação que seja,
há sempre vontade e desejo de poder de um dos lados. O que pode acontecer é ficar mais, portanto, acontece mais nas mulheres, que ficam mais, vão Traídas. Aí é que tu te traídas. enganas. Não me engano, não me engano. Enganas-te, Não me engano, enganas. não me engano. Há imensos homens que adoram ser submissos. Sim, não, isso aí ok, isso aí não, isso aí. Essas mulheres não, gostam isso de ser aí, dominadoras. isso aí não, Dominadoras. não, Lá não, está, não é duvido. como a Tânia estava a dizer, nós fomos educadas, nós mulheres, para ser sim, eu amo, sim, Não, eu amo. isso já Fomos passou um educadas para bocadinho. isso. Mas na relação sexual não Já é assim. passou um bocadinho, não Na relação passou, sexual não não é passou. assim. Na relação sexual não é Já assim. passou. O que eu sinto às vezes é que sexualmente, e não tem estudos que comprovam isso, é o que eu sinto de abordagens e de conversas, é que sexualmente um homem pode se sentir inibido e pode até perder o tesão e a ereção quando uma mulher é dominadora. Quando a mulher chega e diz, pá, empurra para a cama, salta para cima, seja o que for, que tenha aqui uma posição de maior domínio sobre o homem não está habituado a este papel, a este domínio da mulher sobre ele, a não ser que haja este acordo, como a gente tem aqui no conto, e os papéis estão muito bem definidos. Quando os papéis não estão bem definidos, mais uma vez por causa dessas construções do papel de género, do papel que cada um deve ter na sociedade, o homem às vezes tem alguma dificuldade. Eu digo-te ao contrário. Eu vou-te Tens mais palavra do que eu como homem. Vou-te dar o contrário. Se tu estás habituado a seres dominador sempre, eu estou a falar de uma pessoa que gosta de sexo, hein? Eu estou a falar de uma pessoa que não gosta de sexo. Eu até fico. Quem é que não gosta? Fica agora. Quem não gosta não é, então é que nunca provou com uma dada, então. Há muitas pessoas que não se importam e que não gostam e que para elas. É que nunca tiveram experiências boas, nunca ninguém soube. Se calhar até já tiveram melhor do que as minhas e coisas, mas não se importam. É uma coisa que lhes passa bem ao lado e isso ainda bem que é assim. Tem que haver tratamento. E isso ainda bem que é assim. Mas o homem que está habituado numa certa relação, que é sempre dominador, quando aparece alguém que o domina, acredita, isto é garantidamente, ele deixa e gosta. Ele deixa Boa, e gosta. Paulo. Ele não Chegaste lá. Ele disse, senta-te aqui, vamos conversar. Não diz nada disso. Ele deixa e gosta. Opa, Mas são chega a uma altura no ato sexual, isto é tal e qual como estou a dizer, sem falhar, se for uma pessoa que pense da mesma maneira que pensa, ou que o homem comum pensa, chega-se a uma altura no ato sexual que a mulher está a dominar e ele porque isso é um instinto. Claro. É um instinto, é um instinto do ser masculino. Claro, quando a gente está a falar aqui de uma conjugalidade, é natural que há sempre inversões de papéis. Um domina, o outro é dominado, há sempre inversões de papéis. Mas também pode haver jogos secretos sexuais em que há papéis definidos de forma distinta. Sim, Isso aí. também pode acontecer. No texto eles estão de acordo os dois, ela manda, ele faz, pronto, está tudo. Em que se calhar ela já chega, ela vai com a gabardina, não é nua por baixo, ou com a gabardina que já chega. Imobilizou as mãos. Exatamente. Esta Ele já está à espera. Isto é visual, é dominância. gráfico. Agora, é claro que a gente não podia passar por este tema sem falar de uma coisa que é muito importante que a gente aborda aqui, a questão relacionada com a monogamia. Esses clandestinos, esses encontros secretos, pode querer dizer aqui que eles podem ter outras relações, podem entrar numa relação, imaginemos de um casamento, e que tem esta relação secreta, não é? Fora do casamento. Mas aqui são amantes. E são amantes, por exemplo, não é? Aqui podem ser ou não. Ou não. Podem ser ou não. Mas agora vamos fazer que eles atenção. são. É um amigo colorido. Que atenção, não é? Ou seja, vamos imaginar que há relações de matrimónio e que há esses encontros fugazes, pontuais, mas comuns entre essas pessoas, em que elas definem esses papéis sexuais para si. O que é que vocês acham? Vocês acham que a monogamia é uma coisa natural? É crime. Monogamia. Monogamia não é crime, não é natural, mas isso como Monogamia. A monogamia, termos são para ser sexual. Sim. Monogamia é que é crime. Sim. Poligamia. Poligamia é crime. Poligamia. É crime. Depende. É crime, não, é crime, por lei. Se houver múltiplos matrimónios, Sim, ou se as pessoas viverem- Matrimónios. Estamos a falar na monogamia ou poligamia. Para aculturar Sem casamentos. Sem casamentos. Ok. Mas de qualquer maneira, eu acho isso. Há muita gente que acontece muito isso na nossa sociedade moderna. Sem mesmo ser secreto, mesmo do casal em si, eu autorizo. Uma relação aberta. Ok. Cada vez mais. E então, há agora
uma moda. Os swings das orgias. Não foi swing sem povo toda a vida. Swing, sem orgias, povo. menage, isto está tudo na nossa ilha, isto é uma abundância para aí. Mas é verdade. Mas há isso grupos. fala, dois casais que são. Não sei nomes de ninguém. Preocupam muito com as suas carreiras, que acontece muito isso. Não é o casal que chega a casa às 5 da tarde ou às 6 da tarde, não é isso, mas o casal que se preocupa muito com as suas carreiras e que dá liberdade à esposa ou à namorada ou ao namorado para fazer isso. Porque é essa questão do relacionamento aberto. Acontece muito isso na nossa sociedade hoje em dia. A questão do relacionamento aberto surge, se calhar mesmo para a gente colocar aqui alguma reflexão sobre essa questão da monogamia. Até que ponto é que a monogamia não é contra a natura? Até que ponto essa imposição de termos só um parceiro sexual durante toda a nossa vida, ou grande parte da nossa vida, é ou não é natural? Há uns tempos vi um programa que deu na SIC Radical, que dava, não sei, já não me lembro bem, se era na SIC Radical, que acontecia isso. E então perguntavam a ela o que é que ela disse. Eu, quando chego a casa, quando faço relações com o meu marido, são sempre as melhores, depois de eu ir fazer com... ou com fulana, com o que acontecia, quando chegava à casa eram sempre as melhores, depois de umas horas passadas com outra pessoa. Mas o marido não sabia. Não sabia, era um relacionamento aberto. Eles perdem muito tempo com as suas carreiras e chegam a casa às 9, 10 da noite e não sei o quê. Portanto, não é um casamento convencional e acontece muito isso. As mulheres preocupam-se muito com a sua carreira, os homens também, e depois não há aquela abertura para estarem juntos, não estão juntos e acontece muito isso. E tem acontecido muito isso na nossa sociedade, que acontece muito. Mas a monogamia é imposta desde pequeninos. É-nos imposto pela religião, pela nossa educação dos nossos pais, é-nos imposto. Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, isto tem a ver com os nossos sentimentos, e o que é que a gente sente do nosso parceiro. Até o respeito que devemos ter, isto depois é conversado entre casal. E por isso é que se chega muitas vezes a essa tipologia de relacionamento aberto, em que realmente é negociado e é discutido. Cada pessoa tem a sua... Eu acho que primeiro tem que haver uma grande confiança, esta relação tem que ter uns alicerces muito profundos, uma grande confiança, uma grande amizade, um grande companheirismo, para que uma relação aberta funcionar. Sim. Vou-vos só lançar aqui vou-vos ler aqui, só para vos lançar aqui mais umas ideias para irmos refletindo. Diz aqui, poligamia é natural, diz investigador que explica diferenças de género com ciência e a história. Rui Diogo garantiu que não há fundamentos biológicos para a monogamia, afirmando que na natureza nenhuma espécie é monogâmica, incluindo algumas apontadas como tal, algumas aves. As fêmeas dos chimpanzés, que se assemelham ao ser humano, relacionam-se com uma média de 8 machos por mês, disse. Partindo da biologia e da história, o investigador explica depois que o machismo e a diferença entre géneros fazem parte do passado recente da humanidade. Que há estudos que indicam que 90% da comida era providenciada pela mulher no tempo dos humanos caçadores-recoletores e que com a agricultura e as religiões surgiu a imposição da monogamia, mas apenas para a mulher. Por isso, vocês recordam-se, durante algum tempo era muito habitual, a mulher ficava em casa e o homem ia para os bordéis. E o homem tinha as amantes. E muitas vezes, amantes que a mulher sabia que existiam e que ele sustentava as amantes. Isso era natural, porque a monogamia foi só imposta à mulher e não ao homem. Por exemplo, um sultão podia ter um harém. Já a primeira mulher, ou nenhuma daquelas 1000... Isto é a história das 1001 noites. Nenhuma delas podia ter mais ninguém senão o sultão. Com a agricultura surge o conceito de propriedade. Os meus animais, a minha colheita e surge a herança. A minha mulher. Eu tenho de ter a certeza absoluta de que o filho é meu. A partir da agricultura, a mulher torna-se uma propriedade. Infelizmente. Ok? Muito interessante essa história da monogamia. A verdade é que, naturalmente, não somos seres monogâmicos. Aliás, quando nós vemos coisas da antiga Grécia, Roma, o que é que se vê? As orgias, não é? Aquela gente era feliz. Não é? Estou a brincar. Esses casamentos, essa sexualidade que era vivida de forma crua e nua,
Em contrapartida, Era filhos natural, bastardos, queria em contrapartida, doenças sexualmente transmissíveis, e houve uma necessidade de ordenar essas situações. E já se percebeu que também houve uma necessidade de saber quem é que são os filhos legítimos. E daí se impor a questão da monogamia. Mas quem é que se impõe primeiro? A mulher, não é? É curioso. E é interessante remontarmos à história e percebermos que até aí a mulher é a que é mais castrada. E percebemos isso muito em termos da própria sexualidade, em termos, por exemplo, da castração feminina, não é? De retirar o clitóris à mulher para ela não sentir prazer durante o ato sexual. Portanto, aí já se consegue perceber essa dimensão e essa violência da sexualidade, muitas vezes relacionada com a mulher. Fiquei aqui a pensar aqui na sequência da história, não é? Que levou a isso. Fiquei a pensar nisso porque é uma coisa que me faz assim um bocadinho como é que nós homens transformamos isso assim. Foi uma maneira muito... A necessidade de dominar e do poder. O que eu estava a dizer é que o desejo e o poder são duas coisas muito fortes. O poder em si é uma coisa, não é doença, mas é uma coisa muito... Não é doença, mas é doentio. Mas é doentio. É As doentio. mulheres eram mais fortes. O poder no sexo, seja lá onde for, o poder é uma coisa muito, muito, muito forte. A pessoa que tem ganância e que tem sede de poder é capaz de fazer coisas. E o desejo é a mesma coisa. Eu quando digo desejo, tesão, desejo / tesão, é a mesma coisa. Também costuma-se dizer que a gente fica cegos e é mesmo verdade. O poder e o desejo são duas coisas muito, muito, muito... Ficamos cegos porquê? Porque efetivamente é a parte animal nossa. Que sai. É a nossa parte animal. A nossa nós, parte. por mais construídos socialmente que sejamos, nós temos a nossa parte animal. E o tesão é a nossa parte animal. É a nossa parte que nós vamos aprendendo a castrar, a dominar, a colocar à luz das expectativas da sociedade. Não vamos mexer como os animais vão, que estão cozidos. Por enquanto, o homem não vai assim, mas é a nossa parte. Mas o cheiro também tem um papel muito importante na questão da sexualidade. Muito. E as nossas hormonas, a gente acaba de ter um cheiro diferente quando estamos no período fértil. E, portanto, o ser humano foi construído de forma muito interessante para a questão da procriação e da sexualidade. Agora, fomos impostos a viver realmente esta monogamia e, por isso, o nosso lado animal acabou por ser castrado, dominado. E às vezes ele tem que uivar. Às vezes o nosso lado lobo, o nosso lado leão, o nosso lado também quer sair. Fomos educados assim. Porque fomos educados, porque isso é tal e qual, porque quando é uma relação a dois, quando as duas pessoas estão sozinhas, o nosso lado animal sai muita vez. Eu até vou dizer uma coisa aqui, politicamente não é muita coisa, e alguém me vai me matar quando isso aí. Houve alguém que disse, quando é que falas com Deus? Ele disse, quando me vem. Pois. Isto é uma à parte, mas é uma à parte, mas é uma parte engraçada, que é aquele nosso lado distintivo animal que sai. Muito bem. E, por exemplo, este conto, de uma forma indireta, fala de infidelidade. E a gente sabe que há várias formas, 1000 formas de ser infiel, não é? E eles aqui, o facto de... Será que não dá aquele gostinho? Hoje em dia as pessoas parecem que têm aquele gostinho, ou não é gostinho, têm curiosidade em saber o que é a fidelidade. Infidelidade. Sim, e é interessante porque às vezes, como estamos a repescar aqui também essa questão desse lado animal e dessa questão de questionarmos essa imposição da monogamia, até que ponto, às vezes para sermos fiéis ao nosso instinto e fiéis ao nosso tesão e fiéis à nossa vontade, temos que ser infiéis. Há várias formas de trair, mas também há vários motivos para o fazer. Fica aqui sem ver. Uma pergunta, vocês seriam capazes de perdoar uma traição, uma infidelidade? Já, e coloquei-me várias vezes esta questão. Não podes pôr aquela palavra que há bocadinho estavas a dizer em relação ao aborto. A primeira coisa que eu perguntaria, e dizia isto muita vez, é porquê? O que é que te levou a...
e sentava-me e eu ia, aquilo ia ser um choque para mim, eu ia perguntar porquê, o que é que te levou a proceder desta forma? E a perceber o que é que estava mal na nossa relação. Mas será que teria alguma coisa mal na nossa Eu ia dizer isso relação? agora, mas quando eu tenho Possivelmente sim. Será que podia ser foi só tesão? Não há amor, é só tesão. Pronto, se ele dissesse que era isso, eu logo veria o que é que foi. Eu logo via conforme uma resposta, eu logo via o que é que. Uma coisa que eu digo sempre: as Aliás, mulheres são mais capazes de perdoar que os homens. Porque o homem compara-se muito. É, mas não te fiz nisso, vais fiado que a mulher vai-te perdoar. Não estou-me a ver. O homem compara-se muito. Compara-se muito ao outro homem. Estás casada comigo, tu traíste-me por uma razão qualquer, eu nem quero saber a razão. Eu só quero saber o que é que ele tinha, que ainda tinha, ou o que é que ele tem, que eu não tenho, se ele tem maior, se é menor, se ele tem... O homem compara-se muito, a mulher não, a mulher é mais racional. A mulher é mais Mas racional. também se compara. As mulheres não se comparam tanto. As mulheres não se comparam tanto. São mais racionais nesse tipo de perguntam, mas o que é que fiz, o que é que ainda fiz, o que é que ela tem, o que é que te fez, o que ainda fiz, mas são mais racionais. Agora o homem não, o homem compara-se sexualmente, não é? Não vai perguntar a ela porque é que fez isso, é porque ele é carinhoto, ou porque eu tratei-te mal e ele acolheu-te, porque muitas vezes pode acontecer isso, uma interação assim. A mulher é mais racional, o homem compara-se muito e depois que se compara já não há volta. É muito difícil não perdoar. Estou a rir porque estavas a falar. E agora se tu dizias já, perguntavas à mulher, porquê que me traíste? Porquê que ele tinha melhor do que eu? O homem E ela virava-se e dizia assim para ti, o meu amigo, isto é assim, quem está, está, quem não está, estivesse, passas muito tempo fora, não estás. Não, mas isso é um motivo. Isso é um motivo. Lá está. Diz, há vários motivos. Por isso é que eu vários perguntava o porquê. O porquê. Eu logo via conforme a resposta. Sim. Se tinha sido alguma. Porque nós também, numa relação, não é? A gente também erra, a gente também tem posturas menos corretas. E pronto, eu ia perguntar porquê. Gostava de perceber porquê. E depois logo vi o que é que faria com a resposta, tentava perceber se eu tinha falhado em alguma coisa, ou em que é que ambos tínhamos falhado. A verdade é que às vezes não há falha de lado nenhum, há apenas instinto. Às vezes não há falha, há mesmo só essa questão animal de nós, impulso, esse impulso. acontece. Se calhar nós mulheres não. Eu acho que eu penso sempre isto. Filmes e livros que a gente vai lendo e histórias que a gente vai ouvindo. Acho que uma mulher quando trai ou quando é infiel nunca é se calhar só por instinto. Só retirava aí o nunca, porque eu acho que há mulheres que conseguem ter sexo sem amor, sexo sem parte afetiva, sexo carnal, carne com carne. Mesmo casadas? Não sei, eu como fui casada há 21 anos e isto nunca aconteceu. Isto nunca aconteceu porque... Vou dizer uma coisa mais ou menos séria. Tu para teres basta alguém te entrar na cabeça e dar-te aquele clique. Eu ia dizer um palavrão. Acredita que é verdade, não precisa muita coisa. É alguém te entrar na cabeça de uma maneira que tu imaginaste que algum dia alguém te entrava e acender-te o interruptor. Não precisa mais nada. Dizem que um dos interruptores desligados. Um dos interruptores desligados e tu vais à procura daquilo mesmo sem saberes bem como. Pois, eu queria chegar. A mulher na procura só, se calhar a maior parte das mulheres, não sei, não aprofundei nada disso. A mulher procura sempre. Um dia disseram-me assim: uma mulher numa relação é como uma mulher num walk-in closet. Ela acha que tem tudo lá dentro, mas falta sempre um item. Falta. E há pessoas que. Disseram-me isso há muitos anos atrás. E eu descurei essa hipótese, mas à medida que a minha vida, isto foi há 14 ou 15 anos, à medida que a minha vida foi passando, eu fui ouvindo histórias, fomos... Tal e qual, é histórias diretas das pessoas. É vivência. E eu disse, bem, cada vez isto foi-me fazendo mais sentido. Falta um acessório. As mulheres dizem muitas vezes umas às outras, mas como é que tu foste capaz? E a pessoa diz, não sei como, mas alguém despertou alguma coisa em mim que eu nem me parecia que não tinha. E isto acontece muito. Acontece muita gente ligar o interruptor, a gente liga um interruptor e quando liga aquele interruptor, eu costumo dizer que uma esposa
para sair de casa, o marido pode lá fechar que ela sai pelo buraco do correio, percebes? Ela quando quer sair de casa ela sai. Não vale a pena a gente fechar, trancar as portas que ela sai pelo buraco do correio. Não vale a pena. Olha, não fui eu. Não Olha, fui eu. muito bem. Nós, aí para casa, nos nossos 2 temas, acabámos por deixar muitas mais perguntas do que respostas. São temas assim que nos fazem questionar. Aí em casa, já sabem, algum tema que queiram ver aqui discutido, é só nos dizer. Até para a semana.